Olá, povo de Deus. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia. Revelação por dentro da palavra é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém forte. Por isso, aqui nós vamos falar mais uma vez do que a palavra de Deus tem para nós. Somente o que a palavra de Deus diz. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está inserida lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, no verso de número 8. Uma palavra que vai tocar o seu coração no dia de hoje. Estava aqui meditando nessa palavra e senti-me na obrigação de compartilhar com a igreja de Cristo. Olha o que está dizendo lá na palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 22, verso de número 8. Então, o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã: encontrei o livro da Torá, a lei, na casa de Yahvé, o Eterno. Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Mais tarde, o escrivão Safã apresentou-se ao rei e lhe relatou: teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo e a confiaram aos mestres superiores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão, relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias, rei, me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se indignado e rasgou as tuas vestes. Então, imediatamente deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias: Aicão, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaias, e ao escrivão, e ao secretário de Safã, e ao oficial rei Asaías: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro, que foi achado, porque grande é o furor de Yahvé, o Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram à palavra deste livro, como para cumprirem tudo quanto está escrito ao nosso respeito. Irmãos, olha que palavra! Nos dias de hoje, essa palavra nos faz tanto sentido quanto nos dias aqui de Ilquias e Safã. Quem que era o rei que estava ali reinando sobre Judá? Era o rei Josias. Por que eles encontraram a palavra perdida dentro do templo? O templo não estava sendo utilizado, o templo estava fechado. Você leu comigo que por muitos anos o povo de Ilquias, o povo de Safã e o povo de Josias, os pais deles, não deram ouvidos, não leram, não praticaram, não expressaram a palavra escrita no livro que eles encontraram, a palavra de Deus. Eles encontram ali o Pentateuco, o Velho Testamento, encontram a lei de Deus, sabendo que quando ela foi lida diante do rei Josias, ele na hora se arrepende e rasga suas vestes. Por que há arrependimento quando a palavra de Deus chega ao nosso coração? Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes, né? Que ela vai penetrando, né? Até o rim, medula, né? Ela vai entrando a ponto de dividir o espírito, né? E a nossa alma, a ponto de dividir espírito e alma. Olha que poder tem a palavra de Deus dentro do coração, dentro da mente humana, dentro de um corpo humano. Sabemos que hoje, quem é o templo do Senhor? Somos nós. Um dia o Senhor habitou em tendas, habitou na tenda do encontro, habitou no tabernáculo erguido por Moisés, habitou também na casa de Deus, né, o templo erguido por Salomão, habitou também ali no templo de Herodes, no templo de Jesus Cristo, habitou há muito tempo atrás, antes ainda do tabernáculo, dentro da Arca da Aliança, mas hoje não, hoje o templo do Senhor é eu e é você. Somos nós. Então nós vemos que a palavra frisa, ela sublinha, ela grifa
E destaca no texto a parte em que o Ilquias, o sacerdote, encontra o livro da lei dentro da casa de Deus, nos escombros, perdido, empoeirado. Olha o risco que nós corremos quando temos uma palavra para pôr em exercício, para vivê-la, para ter como suporte, para ter como escape para a nossa vida, e ela está perdida dentro do templo, está empoeirada dentro do templo, e não é exercida, não é falada, não é colocada. Por que Josias, na hora, rasga suas vestes? Porque houve arrependimento. Esta palavra tem o poder de trazer o homem à sanidade mental, trazendo o arrependimento dos seus pecados, dos seus maus atos, das suas mazelas, das suas moléstias, né? Ele tem aí, em nome de Jesus Cristo, a eficácia total quando chega no coração do ser humano. E olha que interessante, Ilquias estava com Safã dentro do templo contando a prata e o ouro, porque você viu que quando Safã chega ao rei Josias, ele dá o relato daquilo que foi realizado, e ele começa dizendo que foi contado tudo e dado aos supervisores do templo, né? Aqueles que cuidavam do templo, aos mestres, né, da obra, e aos trabalhadores. Por que trabalhadores? Porque estavam sendo o quê? Feita uma reforma dentro do templo. E no meio desta reforma foi encontrada a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos passar por uma reforma espiritual, assim como Josias fez no seu tempo. Irmãos, porque é necessário rever conceitos, é necessário rever visões, é necessário rever, em nome de Jesus, o entendimento da palavra. É necessário, por isso que a palavra diz que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus para que nós venhamos a ter graça. E sem graça, o conhecimento, ele se torna algo, um sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso, irmã Paula? Sem o conhecimento real da palavra de Deus e sem a graça, a palavra, ela se torna como se fosse um amuleto. Eu abro ela no Salmo 91 na minha casa e acho que aquilo vai trazer algum benefício, acho que aquilo vai trazer alguma coisa de bom. Eu vou ali e faço um instrumento, um objeto, e acho que aquilo ali vai ser meu amuleto. E não é realidade, não é verdade. Isso acontece no sincretismo religioso. Nós tornamos coisas muito mais importantes do que o poder de Deus na nossa vida. Nós temos aí um poder sobre nós, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo opera segundo o poder que em nós está. Ou seja, o Espírito Santo, ele faz segundo o poder que em nós opera. Que poder opera em nós? O poder da fé, o poder do Espírito Santo, o poder do nome de Jesus, que é sob todo nome, a qual você e eu somos chamadas pelo nome de Cristo. Olha o que a palavra vem trazendo como revelação sobre nós nestes dias. Aqui, nos dias de Josias, a palavra de Deus estava perdida. Nós temos acesso à Bíblia todos os dias, mas nós a lemos muito pouco, nós meditamos muito pouco. Uns correm aí o risco de ter a pressa em ler a palavra de Deus e não ter um bom entendimento. Por isso que a Bíblia diz no Salmo de número 1, que bem-aventurado o varão que não se assenta, né, na roda dos escarnecedores e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Mas olha aí o conselho que o salmista dá. Mas antes medita na palavra do Senhor de dia e medita nela de noite, para que te vá bem em todos os vossos caminhos, porque ele será como o quê? Uma árvore plantada à beira de ribeiros de água, né? Dará o seu fruto na estação certa, a sua folhagem será sempre verde, e a sua raiz está firmada no solo, aonde passa o rio do Senhor e a alimenta. Olha o conselho que o salmista nos dá: meditar na palavra. Muitos correm o risco de cair aí, irmãos, porque têm pressa em fazer leitura da palavra, em estar em contato com o Espírito de Deus. Mas eu venho trazer para você nesta tarde um segredo. Medite na palavra de Deus. Não tenha pressa em sair de um capítulo, não tenha pressa em sair de um livro, né, da palavra de Deus, porque, irmãos, você tem aí bastante tempo.
né? Você vai ter em nome de Jesus. Deus vai te dar tempo, vai te dar dias de vida para que você possa ter uma leitura de qualidade da palavra de Deus. Então, olha o que nós aprendemos aqui agora, nos dias de hoje, irmãos, o que nós aprendemos aqui. O interessante é que Ilquias não se demora a falar com Safã. Safã não se demora a falar com o rei Josias, porque eles viram a pressa que tinha em trazer de volta, né, a palavra de Deus, em trazer de volta o povo para perto de Deus, né? E nós temos aí no nosso coração que nós não podemos perder tempo diante daquilo que Deus tem para nós. Faça uma reforma espiritual na sua alma, faça uma reforma espiritual no seu coração. Tenha a palavra de Deus sempre à mão. Não se afaste de Deus. Não permita que as coisas, né, venham aí a cometer a sua vida de cegueira espiritual. Não permita que a confusão, que a perca da noção te traga aí, em nome de Jesus, um pensamento ruim, um sentimento ruim e te traga a apostasia, que é o afastamento das coisas de Deus. Não permita que isso venha de sobre a tua vida, porque você não verá mais Deus como Ele é. Nós veremos aí Deus como nós queremos, mas não é o certo. A palavra de Deus nos ensina a ver Deus como Ele é. E como que Ele é, irmã Paula? Ele é graça, Ele é poder, Ele é honra, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça e Ele também é juízo. A palavra de Deus vai dizer que a base do trono de Deus é a justiça e é o juízo. Não vem dizendo que a base do trono de Deus é o amor, irmãos. Não estou dizendo que o amor não é de Deus, porque o amor é um dom expresso lá no livro de 1 Coríntios. São um dos dons, né, espirituais que o Senhor, Ele traz aí sobre a nossa vida, né? Não é fruto do Espírito, é um dom espiritual que nós temos que buscar sobre a nossa vida, né? O amor, ele é muito importante, mas o essencial é a justiça e o juízo que rege, né? Que alicerça a base do trono de Deus. E o interessante é que nós, quando temos aí a leitura correta da palavra de Deus, nós em primeiro estágio, nós achamos que Deus é ruim, que Deus é um carrasco. E não é, porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Oséias, capítulo de número 6, né? Ali quando Oséias tem ali uma incumbência de casar com uma prostituta chamada Gomer, eu vou trazer essa palavra para você um outro dia, né? Ali o próprio profeta Oséias, ele vai dizer para o povo, quando ele está tentando trazer o povo de volta a Deus, da mesma maneira que que Josias estava fazendo e Ilquias também, ele fala: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos arrebentou, Ele nos estraçalhou, Ele acabou conosco, Ele abriu a ferida. Mas Ele é Deus para fechar esta ferida. Ele é o que abre a ferida e Ele é o que fecha a ferida. Se o Senhor permitiu alguma coisa na sua vida, irmãos, você pode ter certeza, Ele está no controle de tudo. E se Ele abriu a ferida, Ele vai fechar. Se Ele abriu a chaga, Ele vai fechar essa chaga. Então nós não podemos deixar com que as coisas ao nosso redor nos afaste da presença de Deus. Saiba você que o Senhor não precisa de mim, de você para fazer milagre. O Senhor não precisa do meu conhecimento nem do teu. O Senhor não precisa do meu status e nem do teu. O Senhor não precisa aí, em nome de Jesus, Ele não precisa que nós venhamos a ter diplomas para que faça alguma coisa sobre a minha e sobre a tua vida. Ele só precisa que nós sejamos, né, um verdadeiro adorador. O que a palavra diz em João 4? Lá quando o Senhor Jesus se encontra com a samaritana no poço de Jacó. O que ele diz lá? Ele diz: eu estou aí à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Mas antes disso ele diz: é chegada a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Um verdadeiro adorador, irmão, ele simplesmente não é só um seguidor. Pensa que naquele momento em que Jesus estava fazendo ali a multiplicação dos pães e dos peixes, haviam muitos seguidores que queriam somente a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas quando Jesus estava num outro momento, fazendo um discurso, né? Depois de ter alimentado o povo, né? Num outro momento da pregação, muitos foram embora. A palavra de Deus diz que muitos saíram, muitos foram embora, né? Mas os seus discípulos disseram: Senhor, a multidão já vai, está cansada, né? Nós também temos que nos despedir, né? Daí sabe o que Jesus fala? Olhando para os seus discípulos e diz:
Podem ir também, se quiserem, podem ir, a porta está aberta, vão. Se quiserem, podem ir. E Pedro olha para Jesus e fala assim, para onde? Na verdade, não fala para onde, nós erramos quando dizemos para onde. A palavra diz para quem, né? Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Sabe o que Jesus está buscando? O que Pedro entendeu naquele dia? Um discípulo e não um seguidor. Um discípulo ouve o seu mestre, um discípulo escuta o que ele diz, um discípulo segue a Jesus. João capítulo de número 10, olha o que a palavra vai dizer, né? Que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E quando ele chama, elas a seguem diante daquilo que ele fala, né? E eu não vou nem citar para você, porque diz lá que ele é o bom pastor, conhece as suas ovelhas e delas, né? Ele também é conhecido. Uma palavra muito, muito maravilhosa também, que vou trazer para você um dia aí. Mas entenda que nos dias de Josias e Uquias e Safã, a palavra de Deus retorna à evidência. O templo é reerguido. O templo é reerguido não. O templo ele é reformado, né? Porque não havia sido destruído ainda. Ele é reformado. Mas sabe quanto tempo a palavra do Senhor ficou perdida dentro do templo? Dentro da igreja. Dentro da casa de Deus? 50 anos. 50 anos. A palavra não era falada, a palavra não era lida, a palavra não era expressada, a palavra não era praticada. E o povo sofreu por isso. Mas Josias se arrepende, ora ao Senhor, pede, né, para que o povo ore, para que o sacerdote ore, né, e pede aí a resposta de Deus, porque ele percebe que o povo errou com Deus, que o povo não fez aquilo que Deus queria, e ele pede para consultar a Deus. E olha, Deus dá aí um reinado muito próspero ao rei Josias, né? E tem muito mais história dentro do contexto do rei Josias. Tem muito mais contexto dentro da história do rei Josias e fica para um outro dia. Fica essa palavra no seu coração. Saiba que o Senhor não precisa de mim nem de você para fazer nada. Ele só precisa que nós venhamos a ter a palavra dele dentro do nosso coração. Isso é ter fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 11 que, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não vejo, mas daquilo que espero. Tenha esperança no Senhor. Confie na sua palavra. Entenda que o Senhor é contigo. Irmãos, eu amo a palavra do Senhor. Eu medito na palavra de Deus e a cada dia eu fico maravilhada, né? Eu tenho ficado maravilhada com o Senhor. E eu entendo que Ele tem grandes coisas para fazer nos nossos dias e que nós venhamos a viver essas grandes coisas, né? Fique aí com o Salmo de número 34 no seu coração. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. E o verso de número 8 do Salmo 34 vai dizer: provai e vede como o Senhor é bom. Sabe o que é provai? Irmão, não é pôr o Senhor à prova, não. Olha o entendimento da palavra. Ele está dizendo no sentido de comer, de sentir o gosto, de se saciar desse Deus, de experimentar, como você experimenta uma comida muito boa. Prova dele, come da palavra dele, esteja aí, revestido pela presença de Jesus. Essa palavra eu quero deixar aí no seu coração. Saiba que o Senhor, Ele tem algo muito grande aí para fazer dentro de você. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar. Nós precisamos deixar o Senhor falar conosco. Ali, Uquias, Safã e o rei Josias estavam no reino de Judá, no reino do sul, fazendo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Faça o que Deus tem para você nos dias de hoje. Aproveite esta onda de avivamento que tem vindo sobre o nosso coração. Você está mais sensível. Você hoje é um templo que encontrou a palavra de Deus perdida aí dentro do seu coração. Irmã Paula, eu não estou com a palavra perdida. Irmãos, essa palavra há muitos dias eu não lia. Eu encontrei ela aqui, perdida dentro do meu coração. E eu trouxe ela de novo para trazer mais uma reforma ao meu coração. E amanhã terá outra palavra que há muitos dias nós não líamos, que o Senhor trará para confortar o nosso coração. Seja um templo do Senhor
e a palavra de Deus não esteja perdida dentro de você. Ela esteja em evidência, em prática de vida. Adore ao Senhor na beleza da tua santidade. Salmo de número 29. O Senhor está contigo, Ele é com você e com a sua casa. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.